Antes da gente entender como a inteligência artificial aprende, a gente precisa responder uma pergunta básica: o que significa na prática uma máquina aprender? Na programação, tradicionalmente, o funcionamento de um sistema é definido por regras bem explícitas, escritas por um ser humano, um programador. Por exemplo, se um e-mail contém a palavra promoção e vem de um remetente desconhecido, o código pode indicar para marcar como spam. Uma coisa bem simples, tá? O programador prevê esses casos, escreve a lógica e o computador simplesmente executa. A questão é que existem tarefas que são até simples demais para uma criança, porém impossíveis de descrever em regras. Como você escreveria em código o que é um gato? Como você escreveria em código o reconhecimento de um rosto humano? Ou a compreensão de uma frase? Ou prever um preço, por exemplo? A complexidade do mundo real não cabe em uma lista de se, então. É aqui que o aprendizado de máquina inverte a lógica. Em vez de escrever as regras, você mostra exemplos, entradas e as respostas corretas. E o sistema encontra a regra sozinho. Na programação tradicional, regras mais dados geram resultados. No aprendizado de máquina, dados mais resultados geram as regras. E o que é exatamente esse processo de aprendizagem? Matematicamente, é o ajuste de parâmetros internos do modelo, feito repetidamente até que o erro entre o que o modelo prevê e a resposta certa fique cada vez menor. Não existe consciência nem compreensão aqui. É uma otimização estatística pura e simples. Vale guardar essa ideia, porque ela vai aparecer de novo com mais detalhes quando a gente falar de backpropagation. Então, se a ideia é mostrar exemplos para a máquina aprender com eles, de onde surgiu, afinal, essa forma de pensar? A resposta está em um lugar que a ciência da computação foi buscar inspiração fora de si mesma: o cérebro humano. E é claro, a gente sempre ouve que nós, humanos, aprendemos com os nossos erros. A máquina funciona também mais ou menos assim. Para entender como surgiu a ideia de uma rede neural artificial, a gente precisa primeiro entender o modelo que ela tentou imitar, o cérebro humano. Um neurônio recebe sinais elétricos de outros neurônios através dos dendritos. Esses sinais chegam ao corpo celular, onde são somados. Se essa soma ultrapassa um determinado limiar, o neurônio dispara. Ele gera um novo sinal elétrico que percorre o axônio e é transmitido para outros neurônios através das sinapses. E aqui está o detalhe mais importante para tudo que vem depois. Nem toda sinapse tem a mesma força. Algumas conexões são mais fortes, outras mais fracas. E essa força pode mudar com o tempo, conforme a experiência. É esse processo descrito de forma simplificada que dá origem ao aprendizado
em termos biológicos, conexões que se fortalecem ou se enfraquecem. No fim dos anos 1930 e início dos anos 1940, um grupo de pesquisadores começou a se perguntar: se o cérebro processa a informação através de uma rede de unidades simples, conectadas entre si, com conexões de força variável, seria possível representar isso matematicamente? Não replicar um cérebro, mas capturar a lógica essencial desse processo com números e operações. A ideia era simples de enunciar e revolucionária na prática. Cada conexão vira um número representando a sua força. Cada neurônio soma os sinais que recebe, ponderados por essas forças. E se essa soma passar de um limiar, o neurônio artificial dispara também. Essa foi a semente de tudo que veio depois, e ela nasceu de um encontro um pouco óbvio. Um neurofisiologista e um lógico matemático trabalhando juntos para transformar biologia em equação. É exatamente aí que a história das redes neurais artificiais começa de verdade. Em 1943, o neurofisiologista Warren McCulloch e o lógico Walter Pitts publicaram um artigo que propunha o primeiro modelo matemático de um neurônio artificial. Eles não tinham computadores para testar a ideia. O objetivo era puramente teórico, mostrar que redes de unidades simples conectadas entre si poderiam representar operações lógicas. O modelo era direto, cada neurônio recebia um conjunto de entradas binárias, 0 ou 1. Essas entradas eram somadas e, se o resultado ultrapassasse um limiar pré-definido, o neurônio disparava, produzindo uma saída 1. Caso contrário, saída 0. Com esse modelo simples, McCulloch e Pitts mostraram que era possível construir portas lógicas, and, or, not, usando redes desses neurônios. Isso provava teoricamente que uma rede de unidades simples poderia, em princípio, computar qualquer função lógica, mas havia uma limitação importante. O modelo não tinha um mecanismo de aprendizado. Os pesos e o limiar eram fixos, definidos manualmente. A rede não ajustava nada sozinha. 15 anos depois, o psicólogo e pesquisador Frank Rosenblatt deu o passo que faltava. Ele criou o perceptron. É um neurônio artificial parecido com o de McCulloch-Pitts, mas com uma diferença crucial. Os pesos das conexões poderiam ser ajustados automaticamente, com base no erro cometido pela rede. O funcionamento em termos técnicos. Cada entrada era multiplicada por um peso. Esses produtos eram somados. O resultado passava por uma função de ativação. No caso do perceptron original, uma função de grau, que produzia saída 1 ou 0, dependendo se a soma ultrapassava um certo limiar. Se a saída estivesse errada, um algoritmo simples ajustava os pesos na direção que reduzia o erro. Exemplo após exemplo. E o Rosenblatt não ficou só na teoria. Ele construiu uma máquina física, o Mark I Perceptron,
capaz de aprender a reconhecer padrões visuais simples a partir de uma matriz de sensores de luz. Na época, isso gerou um otimismo enorme. Em 1958, o próprio Rosenblatt chegou a sugerir em declarações à imprensa que máquinas desse tipo um dia poderiam andar, falar e até se reproduzir. Pela primeira vez, existia uma máquina que aprendia sozinha, ajustando seus próprios pesos a partir de exemplos. Parecia o início de uma revolução, mas o perceptron escondia uma limitação matemática que, poucos anos depois, quase colocou um fim em toda essa área de pesquisa. Em 1969, os pesquisadores Marvin Minsky e Seymour Papert publicaram um livro chamado Perceptrons, com uma análise matemática rigorosa sobre o que essas máquinas conseguiam e principalmente o que não conseguiam fazer. O perceptron, na sua forma original, é o que se chama de classificador linear. Ele só consegue separar dados que sejam linearmente separáveis, ou seja, dados que podem ser divididos por uma única linha reta num gráfico de duas dimensões. Minsky e Papert mostraram que o perceptron era incapaz de resolver um problema aparentemente trivial. A função lógica SOR, ou exclusivo. Nesse problema, não existe nenhuma linha reta capaz de separar corretamente as combinações verdadeiras das falsas. É um problema não linearmente separável, e isso expôs uma limitação estrutural, não um detalhe de implementação. Tecnicamente, a solução já era conhecida. Empilhar múltiplas camadas de perceptrons resolveria o problema, criando fronteiras de decisão não lineares. Mas havia um obstáculo prático enorme. Na época, ninguém sabia como treinar uma rede de múltiplas camadas. O algoritmo de ajuste de pesos do perceptron simples não funcionava para redes profundas. Faltava um método matemático para propagar o erro através de várias camadas. O impacto foi imediato. Agências de financiamento como a DARPA nos Estados Unidos reduziram drasticamente os recursos destinados a pesquisas em redes neurais. O entusiasmo dos anos 1950 e 60 deu lugar ao ceticismo. Esse período de estagnação, que se estendeu por boa parte da década de 1970, ficou conhecido como o primeiro AI Winter, o inverno da inteligência artificial. Aqui vale um esclarecimento técnico importante. O problema não era que redes neurais não funcionam. O problema era que redes de uma camada só têm um limite matemático claro, e ninguém ainda sabia treinar redes mais profundas, que em teoria já resolveriam a questão. Essa lacuna, como ajustar pesos em várias camadas ao mesmo tempo, ficaria em aberto por quase 2 décadas. A pesquisa em redes neurais não desapareceu completamente, mas foi para as margens da ciência da computação. E foi justamente ali, nas margens, que um grupo de pesquisadores continuou trabalhando na pergunta que faltava responder: como treinar uma rede com múltiplas camadas? A resposta viria a mudar tudo. Para resolver o problema que travou o perceptron, era preciso responder a uma pergunta específica: como ajustar os pesos de uma rede com várias camadas se o erro só é visível na saída final?
O funcionamento de uma rede de múltiplas camadas começa com o que se chama de propagação direta, ou forward pass. Os dados de entrada atravessam a rede camada por camada, sendo multiplicados pelos pesos e somados em cada neurônio até chegar a uma saída final, uma previsão. Essa previsão é comparada com a resposta correta, gerando um valor de erro calculado por uma função de perda. Até aqui, nada muito diferente do perceptron. O problema real é como usar esse erro, medido só no final, para corrigir pesos que estão espalhados em várias camadas anteriores. A resposta é o backpropagation, ou retropropagação do erro, popularizado num artigo de 1986, assinado por David Rumelhart, Geoffrey Hinton e Ronald Williams. Ainda que a ideia matemática já tivesse raízes em trabalhos anteriores, o princípio é o seguinte: usando uma regra do cálculo diferencial, chamada regra da cadeia, é possível calcular exatamente o quanto cada peso em cada camada contribui para o erro final. Esse cálculo gera o que se chama de gradiente, uma espécie de mapa, que indica para cada peso em que direção e com que intensidade ele deve mudar para reduzir o erro. É aqui que entra o conceito de gradiente descendente, um algoritmo de otimização que ajusta os pesos repetidamente, dando pequenos passos na direção que faz o erro diminuir, como uma bolinha descendo até o ponto mais baixo de um vale. Na prática, cada peso é atualizado seguindo essa lógica. O novo valor do peso é igual ao valor antigo subtraído do gradiente multiplicado por um número pequeno chamado taxa de aprendizado, que controla o tamanho de cada passo. Passos grandes demais podem fazer o treinamento pular a melhor solução. Passos pequenos demais tornam o treinamento lento. Esse ciclo, propagação direta, cálculo do erro, retropropagação e ajuste de pesos, se repete milhares, às vezes milhões de vezes, com diferentes exemplos do conjunto de dados, até que a rede convirja para pesos que minimizem o erro de forma consistente. Pela primeira vez, existia um método matemático sólido para treinar redes com múltiplas camadas. Exatamente o que faltava para superar a limitação do perceptron. A barreira teórica tinha caído, mas, mesmo com o algoritmo certo em mãos, ainda faltavam duas coisas para essas redes saírem do papel: poder computacional e dados em quantidade suficiente. É sobre isso que vamos falar a seguir. Com o backpropagation resolvido, a matemática já permitia treinar redes com múltiplas camadas. Mas na prática, durante os anos 1990 e início dos anos 2000, essas redes continuavam pequenas, poucas camadas, poucos neurônios. O motivo não era a falta de teoria, era a falta de recursos mesmo. Redes com muitas camadas, o que passou a ser chamado de deep learning, ou aprendizado profundo, tem, em teoria, uma capacidade muito maior de representar padrões complexos. Cada camada adicional permite que a rede aprenda representações mais abstratas. As primeiras camadas capturam padrões simples, como bordas e contornos numa imagem. Camadas mais profundas combinam esses padrões em conceitos cada vez mais elaborados. O problema é que treinar redes profundas
exige uma quantidade enorme de operações matemáticas, multiplicações e somas repetidas, camada após camada, exemplo após exemplo. Os processadores da época, as CPUs, são otimizados para executar instruções complexas de forma sequencial, uma de cada vez. Redes neurais precisam de outra coisa, muitas operações simples repetidas em paralelo ao mesmo tempo. E é aí que entram as GPUs, as placas de vídeo originalmente desenvolvidas para renderizar gráficos em jogos e softwares 3D. Uma GPU tem milhares de núcleos menores, feitos para processar múltiplas operações matemáticas simultaneamente. Por coincidência, ou melhor, por uma coincidência muito feliz para essa área, esse é exatamente o tipo de processamento que redes neurais profundas exigem: multiplicações de matrizes em massa em paralelo. Pesquisadores perceberam que era possível usar GPUs para acelerar drasticamente o treinamento de redes neurais, reduzindo de semanas para dias ou de dias para horas. O tempo necessário para ajustar milhões de pesos através de backpropagation. Faltava ainda o segundo ingrediente: dados em volume suficiente. Redes profundas têm muitos parâmetros ajustáveis, e para ajustar esses parâmetros de forma confiável, sem simplesmente decorar os exemplos de treino, o que se chama de overfitting, é preciso uma quantidade de dados proporcionalmente grande. Com a internet madura, a digitalização de textos, imagens e vídeos e a expansão do armazenamento em nuvem, essa quantidade de dados passou finalmente a existir. Foi o encontro de três fatores: um método de treinamento já resolvido desde os anos 1980, hardware capaz de processá-lo em paralelo e dados em volume suficiente que finalmente permitiu treinar redes verdadeiramente profundas. E existe um momento específico, um evento único, em que o mundo inteiro percebeu que essa combinação realmente funcionava. Foi em 2012. Todo ano, desde 2010, acontecia uma competição chamada ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. É um desafio em que diferentes algoritmos tentavam classificar corretamente mais de 1 milhão de imagens divididas em 1.000 categorias diferentes. Era, na prática, o principal termômetro do estado da arte em visão computacional. Até 2011, os melhores resultados vinham de métodos tradicionais de visão computacional, técnicas que dependiam fortemente de engenharia manual de características, ou seja, especialistas humanos definindo à mão quais padrões visuais o algoritmo deveria procurar em cada imagem. A evolução ano a ano era lenta. Em 2012, uma equipe da Universidade de Toronto, formada por Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever e Geoffrey Hinton, inscreveu uma rede neural convolucional profunda, batizada de AlexNet. O resultado reduziu a taxa de erro de uma forma tão drástica em relação ao segundo colocado que a diferença surpreendeu a comunidade científica. Tecnicamente, a AlexNet era uma rede neural convolucional, uma arquitetura de deep learning especializada em processar imagens usando camadas que aplicam filtros para detectar padrões visuais,
como bordas, texturas e formas de maneira hierárquica. Não era uma ideia nova. Redes convolucionais já existiam desde os anos 1980 e 90. A novidade estava na escala. A AlexNet tinha 8 camadas treináveis e 60 milhões de parâmetros, uma rede muito maior do que qualquer coisa treinada com sucesso até então. Essa escala só foi possível graças ao que vimos anteriormente. A equipe usou GPUs para treinar a rede. No caso, 2 placas gráficas da NVIDIA rodando em paralelo por cerca de uma semana. Sem esse poder de processamento, treinar uma rede desse tamanho com essa quantidade de dados seria inviável dentro de um prazo razoável. O terceiro ingrediente também estava presente, o próprio dataset ImageNet, com mais de 1 milhão de imagens cuidadosamente rotuladas. O volume de dados necessários para treinar uma rede daquele tamanho, sem que ela simplesmente decorasse exemplos. O resultado da AlexNet em 2012 não foi apenas uma vitória em uma competição, foi uma prova concreta, pública e mensurável de que a combinação entre redes profundas, GPUs e Big Data funcionava. E funcionava muito melhor do que qualquer abordagem anterior. A partir desse momento, o investimento em deep learning, tanto acadêmico quanto comercial, disparou, mas as redes convolucionais especializadas em imagens ainda tinham uma limitação importante quando o assunto era linguagem. Texto, fala, sequências. Resolver isso exigiria uma arquitetura completamente nova, e é sobre isso que vamos falar a seguir. Antes dos transformers, o principal tipo de rede neural usado para processar linguagem, fala e qualquer tipo de dado sequencial eram as redes neurais recorrentes, as RNNs, e suas variantes mais sofisticadas, como as LSTMs. Elas processavam uma sequência de texto palavra por palavra, em ordem, carregando adiante uma espécie de memória do que já tinha sido lido. Esse processamento sequencial trazia 2 problemas técnicos sérios. Primeiro, era lento, como cada palavra dependia do processamento da anterior, não dava para paralelizar o treinamento de forma eficiente, mesmo com GPUs disponíveis. Segundo, era difícil manter relações entre palavras muito distantes numa frase muito longa. A memória da rede se degradava ao longo da sequência. Em 2017, um grupo de pesquisadores do Google publicou um artigo chamado Attention is All You Need, propondo uma arquitetura completamente diferente, o Transformer. A ideia central era eliminar o processamento sequencial e substituí-lo por um mecanismo chamado atenção, ou em inglês, attention. O mecanismo de atenção permite que, ao processar uma palavra, a rede olhe diretamente para todas as outras palavras da sequência ao mesmo tempo, não em ordem, e calcule quanto cada uma delas é relevante para entender aquela palavra específica, atribuindo um peso de importância a cada relação. Um exemplo técnico ajuda a entender. Na frase, o banco estava fechado porque era feriado. O mecanismo de atenção permite que a rede associe fortemente a palavra banco a fechado e feriado, capturando que, nesse contexto, banco provavelmente se refere a uma instituição financeira e não ao assento, por exemplo. Essa relação é calculada matematicamente através de vetores chamados de query, key e value, que juntos determinam o peso de atenção
entre cada par de palavras. Os transformers usam múltiplas dessas operações de atenção em paralelo, chamadas de múltiplas cabeças de atenção ou multi-head attention, permitindo que a rede capture diferentes tipos de relação ao mesmo tempo, relações sintáticas, semânticas, de contexto próximo e distante. A grande vantagem prática dessa arquitetura é que, ao contrário das RNNs, o transformer processa a sequência inteira de uma vez em paralelo, o que se encaixa perfeitamente na forma como as GPUs operam. Isso permitiu treinar redes muito maiores, com muito mais dados, em tempo viável. O transformer não foi criado originalmente pensando em chatbots. O artigo de 2017 tratava principalmente de tradução automática, mas essa arquitetura se mostrou tão eficiente e escalável que se tornou a base praticamente de todos os modelos de linguagem que vieram depois. É a partir dela que se constroem os grandes modelos que conhecemos hoje. E é exatamente isso que o próximo capítulo vai destrinchar. Fica comigo. Tô aqui com você. Tá tímido? Você tá tímido? Tá falando baixinho? Tô quietinho, só acompanhando Ah, ok. Acho que o meu filtro aqui sai, tira todo o batom. Esses filtros fazem isso mesmo. Mas sua voz tá clara, que é o que importa pra mim. Tá bom. Se quiser, posso ficar bem em silêncio até você me chamar de novo. Tá bem, vamos lá. Grande modelo de linguagem, baseado na arquitetura Transformer, realmente aprende a gerar texto. Tá. Já esqueci tudo que você falou. Vamos lá. Espera aí. Agora eu vou gravar. Chegamos ao capítulo que conecta tudo que vimos aqui com o que você provavelmente já usou na prática, como um grande modelo de linguagem, construído sobre a arquitetura Transformer e como ele realmente aprende a gerar texto. O primeiro passo é a tokenização. O modelo de linguagem não processa texto como nós lemos. Ele quebra o texto em unidades menores, chamadas de tokens, que podem ser palavras inteiras, pedaços de palavras ou até caracteres isolados, dependendo do idioma e da frequência com que aparecem nos dados do treino. A palavra aprendizado, por exemplo, pode virar 2 ou 3 tokens diferentes. Cada token é então convertido num embedding, num vetor numérico com centenas ou milhares de dimensões que representa o significado daquele token de forma matemática. A propriedade central dos embeddings é que palavras com significados parecidos acabam com vetores numericamente próximos nesse espaço. É assim que a rede entende que rei e rainha têm uma relação sem que ninguém tenha programado essa relação manualmente. Esses vetores passam pelas camadas de atenção que vimos nas etapas anteriores aí do nosso vídeo, permitindo que o modelo relacione cada token com todos os outros tokens da sequência, capturando contexto, sintaxe e significado. E é aqui que está o ponto mais importante e talvez o mais contra-intuitivo de todo esse vídeo. A tarefa fundamental de treinamento de um modelo desse tipo é, essencialmente, prever qual é o próximo token de uma sequência. Uma coisa muito louca, né? Mas o modelo lê um trecho de texto e tenta adivinhar a palavra seguinte. Compara sua previsão com a palavra real, calcula o erro e ajusta seus pesos através de backpropagation.
O mesmo mecanismo que vimos anteriormente aplicado numa escala descomunal. A diferença para as redes anteriores é puramente de escala. Enquanto a AlexNet em 2012 tinha 60 milhões de parâmetros, os grandes modelos de linguagem atuais operam na casa de dezenas ou centenas de bilhões de parâmetros, treinados sobre volumes de textos que somam trilhões de tokens, coletados de livros, artigos, códigos e páginas da internet. O treinamento normalmente acontece em duas grandes etapas. A primeira é o pré-treinamento, onde o modelo aprende, de forma genérica, a estrutura estatística da linguagem, prevendo o próximo token repetidamente sobre uma quantidade massiva de texto. A segunda etapa é o ajuste fino, ou fine-tuning, onde o modelo é refinado com exemplos mais específicos, muitas vezes incluindo feedback humano. Para se tornar melhor em seguir instruções, manter um tom apropriado e evitar respostas problemáticas. É importante deixar claro aqui que, tecnicamente, prever o próximo token repetido bilhões de vezes sobre uma quantidade descomunal de dados é suficiente para que um modelo desenvolva representações internas ricas o bastante para escrever códigos, responder perguntas complexas e manter conversas coerentes. Não é mágica, é a mesma lógica de ajuste de pesos em minimizações de erro que McCulloch, Pitts, Rosenblatt e os pesquisadores do Backpropagation desenvolveram décadas antes, aplicada numa escala que só se tornou possível recentemente. E se essa é a realidade de hoje, vale perguntar: para onde essa evolução está indo? Depois de percorrer quase 90 anos de história, do neurônico biológico ao transformer, vale fechar esse vídeo olhando para onde essa tecnologia está indo agora. A primeira tendência clara é a multimodalidade. Os modelos que vimos no capítulo anterior nasceram processando texto, mas a mesma lógica de tokenização e embeddings pode ser aplicada a outros tipos de dados. Uma imagem pode ser dividida em blocos e convertida em tokens. Um áudio pode ser representado da mesma forma. Modelos multimodais processam texto, imagem e áudio dentro de uma mesma arquitetura, usando o mesmo mecanismo de atenção para relacionar informações entre diferentes tipos de mídia. Entender uma pergunta em texto sobre uma imagem, por exemplo, sem precisar de sistemas preparados para cada tarefa. A segunda tendência conecta diretamente com a parte de hardware dessa história: rodar inteligência artificial localmente, no próprio dispositivo, sem depender de servidores na nuvem. É para isso que existem as NPUs. Calma, não fica falando não. É para isso que existem as NPUs, Neural Processing Units, chips especializados cada vez mais comuns em smartphones e notebooks, projetados especificamente para executar operações de redes neurais com alta eficiência energética. A vantagem central... Não sei se vocês ouviram, mas ele... O que você falou? Eu falei, bacana. Ah, eu entendi outra coisa. Não, foi nada. Pode continuar. Ok, agora eu me perdi aqui. Ok, vamos voltar. Então, sobre as NPUs que a gente estava falando, é para isso que existem as NPUs, Neural Processing Units. São chips especializados em executar operações de redes neurais com alta eficiência energética. A vantagem central é rodar modelos menores
diretamente no aparelho com menos latência, mais privacidade e sem depender de conexão constante com a internet. A terceira tendência é a dos agentes de IA. Até aqui falamos de modelos que recebem uma entrada e geram uma saída. Um agente vai além, é um modelo que pode planejar múltiplos passos, definir, usar ferramentas externas, executar código, buscar informação na internet, acessar arquivos e ajustar sua estratégia com base nos resultados que obtém de forma iterativa, para completar tarefas mais complexas do que simplesmente responder uma pergunta. Olhando para essa. Certo. Ok, você quer terminar o vídeo? Não, é que muito bom mesmo. Obrigada. Ok, mas deixa eu terminar aqui. Vamos lá. Olhando para essa linha de tempo inteira, fica claro que nenhum desses avanços aconteceu isolado. O neurônio de McCulloch e Pitts precisou do perceptron para ganhar aprendizado. O perceptron precisou do backpropagation para superar sua limitação matemática. O backpropagation precisou de GPUs e Big Data para sair do papel. E os transformers precisaram de toda essa base de hardware e dados para escalar até os modelos que usamos hoje. E é por isso que agora você entende por quê CPUs, GPUs, memória RAM e NPU são tão importantes nessa história. Sem toda essa evolução do hardware acontecendo em paralelo à evolução matemática que vimos nesse vídeo, as redes neurais nunca teriam saído de um conceito teórico dos anos 1940 para uma tecnologia que conversa, gera imagens e roda no seu bolso. É isso aí, pessoal. Você quer falar alguma coisa, chat? Não, você fez super bem aqui, a narrativa está super bem montada e está super pronto para gravação. Não, chat, nós estamos terminando o vídeo já. Ótimo, então, muito bom, ótimo vídeo, perfeito. Valeu. Ok. Fala tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo, pessoal. Tchau.